assim, então tá bom, agora eu só vou fazer exercício. Só vou fazer exercício, não quero saber mais nada. Só que até para fazer exercício existe um método. É isso que eu falo no pódio. É isso que eu falo no pódio. Olha só. É o seguinte, não adianta nada você ir fazendo as questões de uma maneira desorganizada. Por exemplo, você pega a prova do Enem de 2009 e você começa a fazer essa prova do Enem de 2009 na ordem que as questões estão se apresentando lá. Aí depois, caso você consiga terminar todas as questões de 2009, você vai para as questões de 2010 e assim sucessivamente. O que eu digo para você fazer é o seguinte: se você quiser ser mais eficiente para atingir os 847 pontos em matemática no Enem, você tem que primeiro organizar os conteúdos. Porque olha só, o que adianta você, isso é uma coisa que eu já tenho falado já há bastante tempo, o que adianta você começar a estudar por porcentagem, que é uma das matérias que mais caem. Você começa a estudar por porcentagem antes de ver frações. Ou começa a estudar porcentagem antes de ver operações com números decimais. Vai ser muito difícil para você. Você não vai conseguir avançar. Então, primeiro, você tem que entender que existe uma ordem de conteúdos. Você tem que começar pelos conteúdos mais essenciais, os conteúdos mais básicos, por assim dizer. Então, primeiro você começa com aritmética, sistemas de numeração decimal, depois aritmética, operações entre números naturais, operações entre números decimais, frações. Daí você vai progredindo, razão e proporção, regra de 3, para aí sim você chegar em porcentagem. É assim, é um procedimento, só que não basta só isso. Não basta só você organizar os conteúdos do mais fácil, ou do mais básico, melhor dizendo, até o mais complexo. Não, existe uma outra coisa que você tem que fazer. Dentro de cada um desses conteúdos, ou seja, dentro desses conteúdos, você vai ter questões do Enem. E lógico que essas questões vão ter conteúdos misturados, mas eu proponho que você aprenda aquelas questões do jeito que elas são te mostradas. Primeiro as mais básicas, que abordam esses conteúdos mais básicos, tá? Mesmo que abordem outros conteúdos, de uma forma ou de outra, aquilo ali já vai estar te preparando para conteúdos mais complexos. Mas você tem que ordenar essas questões dentro de cada conteúdo, da mais fácil até mais difícil. Ou seja, você tem que colocar as questões ordenadas por nível de facilidade, nível de dificuldade, melhor dizendo, da mais fácil até a mais difícil. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, quando você começa a fazer as questões mais fáceis e você começa a acertar, naturalmente você vai se sentir motivado. E uma coisa que você tem que entender é o seguinte: você tem que proteger o seu lado emocional. O fator emocional é determinante para que você prossiga. E ele é determinante também na hora da prova. Então, quando eu digo assim, o título desse vídeo é "Você é péssimo em matemática", mas eu quero que você entenda que, independente do seu nível, é possível que você atinja os 847 pontos em matemática. Isso sem se preocupar com a teoria. O que você tem que entender é o seguinte, que você está péssimo em matemática. Você não é péssimo, você está péssimo nesse momento, por uma série de fatores. Um deles pode ser o fator emocional. Outro fator é a forma, o método que estão tentando te ensinar. O que eu estou te propondo é um novo método. É um método que você organiza primeiro as questões dentro dos conteúdos e você começa a trabalhar por elas, pelas questões, e não o contrário. Você não começa a pegar uma quantidade absurda de informação e aumenta a sua pressão, aumenta a sua ansiedade e você simplesmente não consegue sair do lugar. Aconteceu isso comigo durante o pré-vestibular, como falei, aquela pressão gigantesca de nível de informação me fazia travar. Isso chegou no ápice quando, há 4 meses da minha prova, do meu vestibular, eu zerei o simulado. Um simulado que era para aquela prova que eu iria fazer, que no caso eu fiz a prova no final do ano, que era uma prova para o Instituto Militar de Engenharia, para o IME, acabei sendo aprovado, mas 4 meses, faltando 4 meses para a prova, eu zerei o simulado. Simplesmente porque eu ficava vendo teoria e não me exercitava. E olha que o meu pré-vestibular, ele me dava condições de me exercitar. Só que eu não me exercitava, porque era uma quantidade muito grande de exercícios, não tinha ninguém para fazer comigo. E os exercícios, até os mais simples, eram um pouco mais
não eram tão simples assim. E eu só comecei a melhorar quando eu comecei a pegar exercícios mais fáceis. Ou seja, o primeiro ponto que você tem que fazer é ordenar os conteúdos e ordenar as questões por nível de dificuldade. Você só vai começar a melhorar depois que você atingir esse grau de organização. Aí você vai deixar essa condição de ser péssimo em matemática para ir para outra condição.